E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo, né? A gente vai começar a falar sobre equações do segundo grau, beleza? Conteúdo aí, né, trabalhado no oitavo, nono ano, né? E vocês vão levar esse conceito de equações do segundo grau, né, no ensino médio e adiante também. Perfeito? Então vamos lá, de uma maneira bem intuitiva, né? Equação. O que é uma equação, né? A palavra equação nos dá a ideia de igualdade, né? Quando eu falo de equação, eu sempre lembro ali da linha do Equador, né? A linha do Equador é uma linha imaginária que vai dividir o planeta Terra, né? Nos hemisférios norte e sul, né? E essa linha, ela está de maneira imaginária, volto a dizer, localizada ali, né, na parte central, que vai dividir de maneira, digamos, proporcional, né, de maneira mais exata possível, os hemisférios norte e sul. Então, equação, equador, equivalente, equidade, são palavras que elas vão ter, né, significados ali partindo da mesma origem. Igualdade, balanceamento, né? Então, quando a gente fala de equação, a gente pode lembrar também de uma balança, daquelas balanças antigas que tinham dois pratos, né? Que a ideia era colocar, né, pesos ali, né, para poder igualar essa balança e chegar ali num resultado onde ficasse equilibrado. Então, equação nada mais é do que isso, de maneira bem, né, intuitiva, de maneira bem lógica, a ideia da palavra equação, ela nos traz essa definição. Perfeito? Agora, né, quando a gente fala de equação do segundo grau, primeiro, né, qual é a diferença de uma equação do segundo grau para uma equação do primeiro grau? Então, vamos lá para a prática. Aqui eu vou colocar um exemplo de uma equação do primeiro grau, que vocês já têm conhecimento e já sabem como resolver. Perfeito? Então, vou colocar aqui x mais 3 é igual a 7. Perfeito? X mais 3 igual a 7. Isso aqui é um exemplo bem básico de uma equação do primeiro grau. Perfeito? Então, vou colocar aqui, ó, um exemplo de uma equação do primeiro grau. Tá? E numa equação, a ideia é encontrar o valor dessa variável. Perfeito? Pode ser x, pode ser y, pode ser r, pode ser s, pode ser w, pode ser qualquer letra ou qualquer outro símbolo. Isso é o menos importante nesse momento. O mais importante é a gente conhecer o valor para esse caractere, vamos dizer assim, para essa variável. Então, a ideia de uma equação é justamente isso. Então, vamos pensar, qual valor que eu somando 3, eu obtenho o resultado 7? Isso é bem tranquilo de saber, né? 4 mais 3 igual a 7. Então, isso daqui, eu falo que o valor de x é 4, né? Só que, como disse, isso aqui é um exemplo bem básico, né? Então, a gente poderia pegar aqui, ó, x é igual a 7. Sempre que eu tenho aqui um valor e ele vai para o outro lado da igualdade, a operação dele inverte. Então, aqui, se esse 3 ele é soma, ele vai para o outro lado, ele vira subtração, né? É a operação que vai inverter. Então, x é igual a 4. Professor, mas eu já sabia que era 4 já de início, não precisava fazer isso. Perfeito, é bem isso aí mesmo. Se já sabia de início, ótimo. Agora vai ter situações onde a gente vai ter que fazer isso daqui. Colocar de maneira organizada variável de um lado da igualdade e números do outro lado da igualdade. Perfeito? Então, isso aqui é um exemplo bem básico de uma equação do primeiro grau. E o que diz que essa equação é do primeiro grau? É justamente o expoente que vai estar na nossa variável, né? Então, se a gente analisar aqui, o expoente que está na variável x é o expoente 1. Ah, mas por que não aparece? Porque qualquer valor elevado a 1 é igual a esse próprio valor.
Então, de maneira convencional, não se coloca esse 1. Mas, se quiser colocar, isso não vai impedir os seus cálculos e nem vai dar errado em hipótese alguma. Perfeito? Então, aqui, esse 1 é que diz para a gente que essa equação ela é do primeiro grau. Perfeito. A partir desse exemplo, que já é conhecido de vocês, para um exemplo, então, de uma equação do segundo grau. Agora, eu vou pegar isso daqui, ó. X ao quadrado é igual a 9. Perfeito? Então, aqui eu tenho o exemplo de uma equação do segundo grau. E ela recebe esse nome, né? Vocês poderão ver também como equação quadrática. Como equação quadrática. Né? Justamente porque ela é elevada ao quadrado, esse expoente 2 aqui. Então, né, ela vai receber esse nome porque o expoente... Então, para a gente finalizar, a gente vai ter aqui x ao quadrado igual a 9, né? Então, aqui a gente sabe que vai ser uma equação do segundo grau. Por quê? Porque o meu expoente, né, que está na minha variável, ele é 2. Perfeito? Então, aqui eu tenho que pensar num número que, elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, vai me obter... vamos obter como resultado o número 9. Então, esse número é o número mais 3, ou então o menos 3. Por que mais ou menos 3? Porque mais 3 vezes mais 3 é igual a 9, que é justamente o resultado que a gente tem ali. E menos 3 vezes menos 3 também vai ser igual a 9, que é o resultado que a gente tem ali. Então, aqui é um modelo simples de uma equação do segundo grau. Perfeito? Então, agora aqui para a gente finalizar, vou pegar um outro exemplo e resolver de uma outra maneira uma equação do segundo grau. Vou pegar aqui x ao quadrado mais x igual a 3x. Perfeito? Então, aqui, o que eu vou fazer, né? Para eu descobrir o valor desse x e tornar essa equação aqui verdadeira, né? Esse valor de x ou esses valores para x. Então, aqui eu posso, né, subtrair de ambos os lados da minha igualdade menos 3x. Por quê? Porque quando eu faço menos 3x, eu vou automaticamente anular esse 3x, mais 3x menos 3x vão se anular e vai dar zero. Então, se vai dar zero, né, em um lado da igualdade, isso vai facilitar o meu cálculo. Então, vamos lá. O restante eu copio, x ao quadrado mais x. Agora, eu vou colocar menos 3x de um lado. E do outro lado da equação, eu também vou colocar menos 3x. Nós podemos utilizar desse recurso quantas vezes forem necessárias, né? Desde que a gente altere ambos os lados da nossa equação. Lembra que eu falei que a equação ela é semelhante a uma balança de 2 pratos ali? Então, se eu altero um lado, o outro lado eu tenho que alterar na mesma proporção, para continuar com esse equilíbrio. Então, se eu subtrair menos 3x de um lado, para continuar igual, eu tenho que subtrair menos 3x do outro lado também. Então, o que vai acontecer aqui? Esses dois vão se anular, vai dar zero. E aí, eu vou conseguir ficar com isso aqui, ó. X ao quadrado mais 3x menos 3x vai dar menos 2x, igual a zero. Feito isso, eu vou utilizar um recurso chamado fatoração, que é conhecido já, né, da gente. Essa fatoração vai me permitir colocar o x em evidência, que é o valor aqui que eu vou multiplicar. Então, aqui eu vou colocar entre parênteses x menos 2. Por quê? Porque quando eu faço o chuveirinho aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. E x vezes menos 2, menos 2x. E aí, o restante eu copio. Agora, pensem comigo.
eu tenho uma multiplicação e nessa multiplicação vai dar zero. Vocês concordam que se vai dar zero aqui como resultado, então eu tenho uma multiplicação, um desses valores tem que ser igual a zero, perfeito? Porque se é uma multiplicação, então um valor vezes zero, ele vai me dar zero como resultado. Então, eu posso falar que esse x ele é igual a zero, que vai ser uma das possibilidades, ou então eu posso falar que x menos 2 é igual a zero. E isso aqui implica em x ser igual a 0 mais 2, que por sua vez x é igual a 2. Então, olha só, eu obtive aqui dois valores, né? Eu falei que o x ou ele pode ser 0 ou ele pode ser 2. E, de fato, se a gente voltar aqui para a equação e substituir o x por 0 ou por 2, essa igualdade vai se tornar verdadeira. Quer ver? Então, vou pegar aqui, ó, no lugar do x, vou colocar o 0. Então, 0 elevado ao quadrado mais x igual a 3, que multiplica 0, né? Aqui é 0. Né? No lugar do x, vou colocar o 0. Eu peguei essa equação e eu trouxe para cá, para a gente tirar a prova real, já que eu falei que x ele vai ser 0 ou ele vai ser 2. Então, 0 ao quadrado é 0, e 0 mais 0 continua sendo 0. E 3 vezes 0 é 0. Então, esse primeiro valor, ele deu certo. Então, vamos ver agora o outro valor que eu falei, que é 2. No lugar do x, vou colocar o 2. Então, eu vou ter aqui 2 elevado ao quadrado mais 2 igual a 3, que multiplica 2. Vamos ver se essa igualdade é verdadeira? 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. E 3 vezes 2 é 6. 4 mais 2, 6. Opa! Essa igualdade é verdadeira. Então, os valores 0 e 2 são respostas para essa nossa equação. Isso é um método, existem vários outros. E a gente vai se prender, né, ao método que é mais utilizado, vamos dizer assim, que seria ali o método da, entre aspas, fórmula de Bhaskara, né, que a gente vai conseguir encontrar os valores, né, de x1 e x2, que seriam esses valores de x, né, quando ele permite dois valores. Tem situações que ele vai permitir um valor somente, e assim, então, a gente vai ver outros exemplos, beleza? Forte abraço, por hoje é só.